Polícia Federal cumpre mandados da Justiça em Salvador, Brasília e Cotia, no interior de São Paulo, em mais uma fase da Operação Lava Jato. E você vai ver também. STF aceita a denúncia do Ministério Público Federal e senador Fernando Collor vira réu. Tribunal de Justiça de Minas Gerais confirma a condenação do ex-governador Eduardo Azeredo por peculato e lavagem de dinheiro. Operador financeiro Lúcio Funaro assina acordo de colaboração premiada com a Procuradoria-Geral da República. Justiça Federal em Brasília aceita denúncia contra ex-ministro da Secretaria de Governo Gedel Vieira Lima por obstrução de justiça. E ex-procuradora-geral da Venezuela, Luiz Ortega, participa em Brasília do encontro de procuradores do Mercosul. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Boa tarde. A Polícia Federal cumpre mandatos da Justiça em mais uma fase da Operação Lava Jato. Dessa vez, as buscas se concentram em Salvador, Brasília e em Cotia, no interior de São Paulo. O advogado Tiago Cedras é um dos alvos da ação. O repórter Gabriel Ciafrei, ao vivo, tem outras informações para a gente. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde para você, Érica. Boa tarde a todos. Na 45ª fase da Operação Lava Jato, a Polícia Federal investiga contratos assinados entre uma empresa dos Estados Unidos e a Petrobras. De acordo com as investigações, Tiago Cedras teria intermediado conversas entre as duas empresas e recebido propina por isso. Segundo as investigações, cerca de 20 mil dólares. Esta operação é um dos resultados da Operação Abate, realizada na semana passada e que terminou na prisão do ex-deputado federal Cândido Vacareza. Por isso, a operação de hoje foi batizada de Operação Abate 2. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Federal em Salvador, Brasília e Cotia, na Grande São Paulo. Tiago Cedras, que é advogado, deverá ser levado também para a Polícia Federal em Brasília, onde será ouvido. Ele é filho do ministro do Tribunal de Contas da União, Haroldo Cedras. Érica, é com você. Obrigada, Gabriel. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal rejeitou uma queixa-crime feita pelo ator Alexandre Frota contra o deputado federal Jean Willis. Também foi negado o pedido do deputado federal Paulo Maluf para prolongar o prazo do processo em que responde pelo crime de falsidade ideológica. O recurso pedia para reabrir fase de coletas de prova de processo em que o deputado federal Paulo Maluf é acusado de omitir gastos de mais de R$185 mil em campanha política de 2010. O relator, ministro Luiz Fux, negou o pedido. Entendo que não há nexo lógico causal entre a diligência requerida, entendo-a meramente protelatória. Você está desprovendo agravo. Voto seguido por unanimidade. A primeira turma julgou ainda a petição em que o ator Alexandre Frota pedia que o deputado Jean Willis respondesse pelo crime de calúnia e difamação. O caso foi parar na justiça depois que o ator Alexandre Frota falou em programa de TV que já havia tido relações sexuais com uma mulher sem o consentimento dela. A declaração gerou grande repercussão negativa em redes sociais, incluindo publicação do deputado federal Jean Willis, que dizia que o ator fazia apologia ao estupro. O relator, ministro Luiz Fux, analisou que o próprio ator cometeu ofensa contra si mesmo ao contar uma história íntima e polêmica em rede nacional. Seguindo o entendimento do relator, a maioria dos ministros rejeitou a queixa-crime por ausência de justa causa. E o senador Fernando Collor vira réu na Lava Jato por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A decisão é da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Collor é o terceiro senador réu na Lava Jato, acompanhado de Gleisi Hoffmann e Waldir Raupp. O senador Fernando Collor foi denunciado pelo Ministério Público por ter supostamente chefiado uma organização criminosa que teria desviado R$30 milhões em recursos da BR Distribuidora, empresa da Petrobras, entre 2010 e 2014. Collor teria sido encarregado de fazer indicações para a BR Distribuidora e os indicados se comprometiam a repassar vantagens para o senador. O relator do caso, o ministro Edson Fachin, votou para se receber a denúncia contra Collor pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa, e pela rejeição com relação aos crimes de peculato e obstrução de justiça. Assim,
evidências de sua participação, ao menos em tese, em torno dos contratos firmados com a UTC, sendo esse, como dito, o principal motivo pelo qual o presidente daquele grupo empresarial se submeteu ao repasse de recursos de tal monta. Em concreto, impede relembrar que o colaborador Ricardo Ribeiro Pessoa admite que, abre aspas, sabia que por trás da indicação de zones estava Fernando Collor. Todos os ministros da segunda turma acompanharam o relator. Os ministros rejeitaram a denúncia com relação à esposa de Collor e outras 4 pessoas. Junto com o senador, também vão responder como réus Pedro Paulo Bergamaschi, ex-ministro do governo Collor, e Luiz Pereira Duarte de Amorim, diretor da Gazeta de Alagoas. Agora os réus responderão à ação penal e podem ser condenados ou não. A 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais confirmou a condenação do ex-governador Eduardo Azeredo por peculato e lavagem de dinheiro. A repórter Carolina Chaves, ao vivo, tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Carolina. A sessão de julgamento se estendeu até a madrugada de hoje, é isso? Isso mesmo, Érica. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, o julgamento começou ontem à tarde e terminou nessa madrugada. O Tribunal de Justiça Mineiro fixou a pena em 20 anos e 1 mês. A maioria dos desembargadores entendeu que o ex-governador conhecia e também participou do esquema de corrupção para financiar a própria campanha à reeleição em 1998, no conhecido Mensalão Tucano. O Ministério Público pediu ao Tribunal de Justiça a prisão do ex-governador com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal, mas foi negado porque ainda há possibilidade de 2 recursos, embargos de declaração e também infringentes. Segundo a Procuradoria-Geral da República, Azeredo teria desviado 3,5 milhões de reais de empresas e também de estatais para a campanha. A defesa de Azeredo diz que não há provas que comprovem, a participação do ex-governador. Érica. Carolina, agora mudando de assunto, o operador financeiro Lúcio Funaro assinou um acordo de colaboração premiada com a Procuradoria-Geral da República, né? Ele está preso em Brasília desde junho do ano passado e já começou a ser ouvido, não é isso? Isso mesmo, Érico. O depoimento dele começou ontem na Superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília. Ele já tinha tentado fazer uma colaboração no início do ano, mas não houve negociação e também trocou de advogados várias vezes. Funaro está preso, como você falou, desde o ano passado pela Lava Jato na Papuda. Ontem ele teve a transferência para a Superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília, autorizada pela Justiça Federal para prestar depoimento antes da assinatura do acordo de colaboração. Érica. Obrigada, Carolina. E o juiz Valisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal de Brasília, recebeu denúncia contra o ex-ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima. Agora ele é réu, acusado de obstrução de justiça. A suspeita é de que ele teria tentado impedir que o lobista Lúcio Funaro firmasse acordo de delação premiada por meio de ligações. Nos depoimentos, Funaro poderia incriminar Gedel em um esquema fraudulento na Caixa Econômica Federal. Na denúncia apresentada à Justiça Federal, o Ministério Público afirma que Gedel teria tentado atrapalhar a Operação Cui Bono, que apura fraudes na liberação de crédito da Caixa, de onde o ex-ministro foi vice-presidente entre os anos de 2011 e 2013, no governo Dilma Rousseff. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral analisaram um recurso de José Melo, ex-governador do Amazonas, e outras partes contra a decisão tomada em maio pelo TSE, que cassou o mandato do ex-governador por compra de votos durante a campanha ao governo do Estado, aliás, em 2014. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral analisaram recurso de José Melo, ex-governador do Amazonas, e outras partes contra a decisão tomada em maio pelo TSE, que cassou o mandato do ex-governador por compra de votos durante a campanha ao governo do Estado em 2014. O tribunal entendeu que correligionários de José Melo ofereceram dinheiro em troca de votos para o governador em 2 eventos promocionais da chapa dele. Por isso, o plenário cassou o mandato do ex-governador. Ao analisar os recursos, o relator ministro Luiz Roberto Barroso considerou que a decisão anterior do TSE foi clara e, por isso, rejeitou os embargos. Não há obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. Em verdade, os recorrentes pretendem a renovação de julgamento que ocorreu regularmente, o que não é admitido na via recursal adotada. Os demais ministros seguiram o voto do relator. Com a decisão, fica mantido o segundo turno das novas eleições para o governo do Amazonas, marcado para o dia 27 de agosto.
E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Ex-procuradora da Venezuela, Luiz Ortega, participa em Brasília do encontro de procuradores do Mercosul. Voltamos em instantes. A procuradora-geral destituída da Venezuela, Luiz Ortega Dias, participa da 22ª reunião especializada dos Ministérios Públicos em Brasília. No encontro, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, manifestou solidariedade à procuradora e defendeu a autonomia dos Ministérios Públicos. Procuradores gerais da Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai e Peru participaram do encontro. Mas foi a presença da procuradora destituída da Venezuela, Luiz Ortega Dias, que tomou conta da reunião. Durante a abertura do evento, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, criticou o fato da procuradora ter sido retirada do cargo pelo governo venezuelano. Janot classificou o ato de ilegítimo. Essa é a 22ª reunião especializada de Ministérios Públicos do Mercosul. O tom dos discursos foi de que esse encontro se transformou em um símbolo de solidariedade e apoio à procuradora destituída, Luiz Ortega. Janot afirmou ainda que sem democracia e liberdade não há Estado de Direito e que os ministérios públicos precisam ter autonomia. Assistimos a um estupro institucional do Ministério Público venezuelano. Sem independência, o Ministério Público do nosso vizinho ao norte não tem mais condições de defender os direitos fundamentais das vítimas e acusados, nem de conduzir com objetividade investigações criminais ou de atuar em juízo com isenção. Nossos ministérios públicos passaram a não reconhecer a autoridade de uma instituição dirigida por pessoas designadas ilegal e arbitrariamente por uma Assembleia Nacional Constituinte ilegítima, ela mesma escolhida num processo eleitoral recheado de suspeitas de fraudes. A procuradora destituída agradeceu e disse que as palavras de apoio dão mais força para seguir lutando pela justiça na Venezuela. Ortega afirmou que foi retirada do cargo por ter provas de corrupção envolvendo o alto escalão do governo venezuelano. Pero especialmente por el ataque a la corrupción que tenemos en Venezuela. O Tribunal Superior Eleitoral e o Ministério das Cidades firmaram um termo de cooperação para o fornecimento de dados biométricos. A parceria torna a identificação civil mais segura e menos burocrática. Tem esse desiderato: aprimorar a qualidade dos dados de que dispõe a administração pública e, assim, caminhar para a simplificação e celeridade no atendimento ao cidadão. Na prática, o acordo vai possibilitar o acesso a 60 milhões de dados biográficos e biométricos de condutores habilitados em todo o país. Uma portaria de 2016 estabelece que órgãos e entidades públicas que não pertencem ao Sistema Nacional de Trânsito podem ter acesso aos dados do Denatran. O Tribunal Superior Eleitoral vai poder comparar a sua base com todas a base de dados de condutores e veículos e checar a segurança, se os dados correspondem, fazendo que haja uma melhor checagem, tanto das informações do próprio Denatran, como, sobretudo, do eleitor brasileiro. O compartilhamento de informações deixa a identificação civil mais segura. Para o presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, essa cooperação significa também redução de custos e agilidade, melhorando a prestação de serviços à sociedade. Vamos, com isso, substancializar a nossa base de dados e avançar no nosso trabalho biométrico, dispensando assim um trabalho que teria que ser feito. Estamos fazendo poupança de recursos de retrabalho e estamos realmente fazendo uma racionalização, integrando a nossa cooperação, a nossa base e fazendo um diálogo construtivo, evitando gastos e desperdício. O sonho de muita gente é entrar para o serviço público. Para isso é necessário passar em um concurso. Há quem estude anos para conseguir uma vaga, mas tem gente que bula a regra. No Distrito Federal, a polícia prendeu um grupo suspeito de participar dessas fraudes. Investigações policiais têm identificado quadrilhas especializadas na chamada cola eletrônica em concursos públicos. Geralmente, as fraudes ocorrem principalmente com o uso de equipamentos de espionagem. Microcâmeras enviam imagens das provas em tempo real.
As questões são resolvidas rapidamente e as respostas chegam por áudio ou texto. O avanço da tecnologia e a velocidade na transmissão de dados facilitam a ação dos criminosos. Detectamos 4 sistemas básicos, assim, os mais usados. Um é um ponto eletrônico, na qual o candidato está com um ponto eletrônico na sala e recebe respostas de integrantes da organização criminosa do lado de fora da prova. Outro é escondem celular dentro de banheiro e no decorrer da prova volta algumas vezes ao banheiro para pegar essas respostas. A terceira é o uso de documento falso. Um especialista usa o documento em nome do beneficiário e faz a prova, obtém um bom resultado e aprovação. E o quarto é a participação de pessoas dentro das bancas que aplicam as provas. Os valores pagos às quadrilhas variam conforme o concurso e as vagas disponíveis. Em média, o custo é de 5 a 20 mil reais, mais parcelas mensais a combinar em caso de aprovação. De acordo com o Código Penal, é crime fraudar concurso público. As penas podem chegar a 8 anos de reclusão e multa para os infratores. No Distrito Federal, a Polícia Civil fez uma mega operação para identificar integrantes de uma quadrilha especializada em fraudar concursos públicos. Foram cumpridos mandados judiciais e presos 4 envolvidos, além de outros 7 conduzidos coercitivamente à delegacia para prestar esclarecimentos. Bom, e para falar sobre esse assunto, está aqui conosco hoje o advogado Antônio Rodrigo Machado. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, quando se descobre uma fraude dessa num concurso público, geralmente tem quem vendeu, digamos assim, o serviço, né, fraudulento, e quem comprou, pagou para ter acesso a esse serviço que está lá prestando, fazendo o concurso. Quem responde, nesse caso, de se detectar uma fraude? Se ficar caracterizada a presença de organização criminosa, nós vamos ter diversos atores aí que vão responder. Vai verificar, por exemplo, a possibilidade de existir um servidor público participando da fraude ou não, ou se apenas ela restrita a pessoas privadas, né, particulares. E aí, por exemplo, aquela pessoa que foi beneficiada com essa fraude, ela vai ser nomeada no concurso público, vai tomar posse e vai entrar em exercício. Se durante o curso do seu exercício ficar comprovado que aquela pessoa só tomou posse, só foi nomeada naquele cargo por conta de uma fraude cometida contra a administração pública, ela responderá a um processo administrativo disciplinar e poderá perder o cargo se ficar comprovado isso. Além disso, além dessa questão, dessa punição, dessa sanção administrativa, ela poderá responder uma ação penal. Nós verificamos aí na própria matéria, existe um tipo penal especificamente relacionado à fraude de concursos públicos, que é a obtenção de dados sigilosos daquela prova. Mas nós podemos também, existe a caracterização aí do estelionato contra a administração pública. Então, se é um particular ou se é um servidor público, vai diferenciar no tipo penal. Mas nós temos aí também a possibilidade de uma ação de improbidade administrativa e de uma sanção administrativa, inclusive com a perda do cargo. Se o candidato tomou posse, como o senhor disse aí, e depois de um tempo foi descoberto aí que a fraude, independe de quanto tempo ele tomou posse, expira ou mesmo da validade para se descobrir que ele está, se 10 anos depois foi descoberto, Olha, por exemplo? a administração pública, ela tem em regra o prazo de 5 anos para ela anular um ato administrativo, desde que cometido com boa fé. No caso de má fé, a Lei 9784, por exemplo, que é a lei do procedimento, do processo federal, ela estabelece que esse prazo de 5 anos ele não irá se aplicar se nós tivermos a comprovação da má-fé. Então, se um cidadão ele é aprovado no concurso público que muitas vezes é o objetivo de diversas pessoas, diversos cidadãos no Brasil, eles destinam recursos financeiros e tempo de toda a sua vida para ser aprovado no concurso público. Então, depois dessa aprovação fraudulenta, se a administração pública ficar sabendo 15 anos depois que houve aquela fraude, ela poderá abrir um processo administrativo disciplinar e aquela pessoa que foi nomeada num cargo público mediante um crime, mediante uma licitude, ela poderá perder o cargo. Então, assim, o prazo não vai correr para aquelas pessoas que cometeram um ato administrativo com má fé. E aí, a partir do conhecimento da administração pública, poderá ser aberto um processo administrativo disciplinar. E aí, esse processo administrativo disciplinar vai ter um prazo para ele ser iniciado, mas apenas a partir do conhecimento da administração pública. Tá ótimo. A gente continua nesse assunto no próximo bloco, só um minutinho, por favor. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Com o sistema pronto, o Conselho Nacional de Trânsito antecipa a implantação da Carteira Nacional de Habilitação Digital. A gente volta já já. O Jornal da Justiça está de volta e nós voltamos a falar com o advogado Antônio Rodrigo Machado, que hoje está aqui conversando conosco a respeito dos concursos públicos e também das fraudes aí envolvidas em muitos certames. Doutor, a pessoa que foi pega lá
em fraude, né? Entrou por meio de fraude no concurso público, descobriu-se isso, ficou comprovado, ela perdeu o cargo aí, foi exonerada. Esses salários que ela recebeu durante o tempo que ela ficou lá, ela tem que devolver? Sim, todo aquele que obtém algum tipo de vantagem ilícita contra o Estado, em face do Estado, por má-fé, né, por fraude, ele vai ser obrigado a indenizar o Estado, porque o Estado despendeu aquele valor ao longo de anos ou de meses e, primordialmente, porque ele causou um dano à administração pública. Ele causou um dano à administração pública e, inclusive, a outro cidadão que poderia ter sido nomeado naquele cargo, mas, por conta de um crime cometido por essa pessoa, perdeu boa parte da sua vida aí, já que destinou tanto tempo para ser aprovado no concurso público. A gente vê muito, quando se descobre essas fraudes, o uso de equipamentos eletrônicos, né, que geralmente são proibidos de serem levados para um exame, para prova, né? Na verdade, a administração pública ela tem a obrigação de fazer uma boa fiscalização dessas provas, né? E isso acontece, em regra, eu diria que os concursos públicos eles têm essa probidade. No entanto, toda questão, toda atividade que é desenvolvida a partir da ação humana, ela pode ter falhas. Então, a administração pública e a empresa contratada para fazer o concurso público tem a obrigação de fazer essa fiscalização com muita eficiência. Claro, a tecnologia vai avançando e as técnicas ficam cada vez mais eficientes para o mal também. Então, descoberta desse tipo de fraude tem que servir também para aprimoramento dos mecanismos de fiscalização das provas e dos concursos públicos. Para quem é pega com equipamento desse, tem algum tipo de agravante? Ou se ela é pega também, ela pode ser eliminada ali no ato do concurso? Ao ser detectada, ao ser flagrada cometendo a ilicitude, cometendo o crime, de imediato aquela pessoa já pode ser presa em flagrante. Vai ser levada até a autoridade policial, poderá responder por esse crime, mas também poderá responder pela ilicitude da improbidade administrativa. Então você tem o crime, você tem o ato de improbidade administrativa e, no caso de servidores públicos, você ainda tem a possibilidade do processo administrativo disciplinar. Se a pessoa vê outra pessoa usando um equipamento desses, ali também está fazendo a prova, ela tem obrigação de denunciar, senão ela pode estar sendo omissa também? Tem obrigação. Todo cidadão que se verifica que está presente no momento do cometimento de um crime, principalmente no caso de crime contra a administração pública, ele tem a obrigação cidadã de reportar isso à autoridade responsável. No caso de uma prova, por exemplo, a autoridade do Estado ali, responsável pela fiscalização, é a pessoa que está na sala de aula mesmo. No momento que está fazendo sua prova, sempre tem alguém acompanhando, fazendo aquela fiscalização mínima que o professor na escola ele faz para que nenhum cidadão possa colar. No caso de concurso público, isso deixa de ser uma mera imoralidade, uma mera brincadeira e passa a ser um crime e precisa ser reportado à autoridade competente. No caso, o fiscal de prova. Tá ótimo, doutor. Obrigada pela participação. Eu conversei com o Antônio Rodrigo Machado, que é advogado, conversou com a gente a respeito das fraudes em concursos públicos. Obrigada, até uma próxima. A resolução 687, expedida este mês pelo Conselho Nacional de Trânsito, antecipou a implantação da Carteira Nacional de Habilitação Digital. Agora, os estados que já estiverem preparados podem emitir a CNH eletrônica e fiscalizar pelo aplicativo. O uso da CNH digital, que vai reunir as informações do motorista e do veículo no aplicativo desenvolvido pelo Denatran com Serpro, foi antecipado porque o aplicativo já está pronto para começar a funcionar. Isso foi uma demanda de alguns estados que já estavam tecnologicamente preparados e que teriam que aguardar até fevereiro do ano que vem para iniciar as suas ações no sentido da emissão da CNH digital. Com esta decisão agora, nós temos a possibilidade de que até fevereiro do ano que vem todos os Detrans estejam integrados. Goiás vai ser o primeiro estado a disponibilizar o projeto piloto a partir de 30 de setembro. Todos os motoristas que renovarem a habilitação ou solicitarem a permissão provisória já poderão optar pela carteira virtual. O documento terá a mesma validade do modelo atual, que continuará sendo emitido. A nova carteira, que permite desburocratizar a fiscalização, terá o QR Code, que a partir da leitura, o agente vai confirmar as informações do veículo e do motorista, inclusive a foto do condutor. O uso do documento no celular desobriga a portar a carteira de habilitação em papel, e a novidade tem sido aprovada pelos motoristas. Eu acho muito importante, né? Porque uma hora que a gente esquecer em casa a carteira, né? Tá no celular, né? Se esquece, a multa é pesada, né?
E tendo no celular já evita. É prático, né? Você não tem que estar preocupado de estar conduzindo em carteira nem nada. Eu acho excelente. Este novo tipo de documento, ele vem atender, na realidade, uma demanda da sociedade que está cada vez mais conectada. Agora, é importante que, nos momentos de fiscalização, ele sempre deve portar uma delas para apresentar ao agente de fiscalização. A infração por não portar CNH, seja física ou virtual, é considerada leve, com multa de R$ 88,38 e 3 pontos na carteira. Lembrando que celular sem bateria e a foto do documento na tela do celular não vale para a fiscalização e não isenta o condutor da punição. Essa edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma boa tarde. Até amanhã.